Olá pessoal, com muito prazer vos encontro novamente para aí debatermos as questões do exame preparatório para a Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos aqui falar das dicas regressivas e aqui, como costuma acontecer e a gente grava o curso regular, a gente começa com a parte aí de vínculo empregatício, vai seguindo empregado, empregador, contrato de trabalho, alteração, interrupção, suspensão, extinção e assim sucessivamente. Eu pincei as melhores novidades que existem a respeito. Nós vamos falar aqui então hoje sobre empregados especiais. E nessa primeira dica que nós vamos falar agora, falaremos de empregado doméstico. Mas eu não vou tratar de todo o empregado doméstico, vamos falar de jornada de trabalho de empregado doméstico. Vamos lá. Obviamente que nós vamos para as regras, já já eu te mostro essas regras, tá? Mas você precisa entender alguns núcleos de raciocínio do vínculo doméstico. O primeiro deles é que observe, a relação é muito pessoal, empregado ou empregador. Portanto, por presunção, há uma dificuldade probatória dos direitos cumpridos ou não cumpridos. De maneira que o legislador, em várias passagens, principalmente para questões especiais, ele exige forma escrita das pactuações, tá certo? Esse é o primeiro elemento que você tem que ter em mente para pensar em vínculo doméstico. A maioria das exceções exige forma escrita entre empregado e empregador, beleza? Quando não for isso eu vou te dizer, tá certo? A outra questão sobre empregado doméstico, que também direciona o seu raciocínio, é que não há... vamos comigo de novo. A outra questão sobre empregado doméstico que direciona o seu raciocínio é que não há aí falar em sindicato ou exigência de sindicato para tratar das questões entre empregado e empregador por óbvia dificuldade de ter sindicato representante dos patrões domésticos e dos empregados domésticos. Então, onde a norma comum exige acordo ou convenção coletiva, de um modo geral, na legislação do doméstico, Lei Complementar 150 de 2015, existe apenas acordo individual escrito, por exemplo, na compensação de jornada no banco de horas. Banco de horas lá na legislação da CLT, lá no empregado comum urbano, você só tem lá a discussão sobre acordo ou convenção coletiva. Aqui, para empregado doméstico, pode ser apenas acordo individual escrito, tá certo? Então, duas questões assim que você deve ter em mente para raciocinar. A formalidade das regras excepcionais é uma linha de raciocínio por causa da dificuldade probatória. Quer dizer, tudo tem que ser escrito. Daí que se não tiver escrito, vai inverter o ônus para o empregador que vai ter a dificuldade, o empregado acaba ganhando. Entendeu? Então tem esse raciocínio. Segundo raciocínio, é uma formalidade documental, mas não uma questão negocial, acordo ou convenção coletiva. Tudo bem? Terceiro raciocínio. Sabe-se que as necessidades de uma família ao longo do dia, principalmente para a jornada, são muito variáveis. Às vezes a jornada começa às 7 da manhã, 6 da manhã, em algumas capitais do país onde você tem que acordar muito cedo, 5 da manhã, o paulista, por exemplo, está saindo para trabalhar quando isso já for tarde, né? E às vezes está chegando muito à tarde. Então, quer dizer, eu tenho que administrar aquelas horas que eu comprei da minha empregada doméstica, aquelas 8 horas de jornada ou até as horas extras que eu fizer, ao longo disso. Por isso, o legislador permitiu flexibilizações maiores em intervalos. Então, nós temos, 4 linhas de raciocínio. Normalmente, as questões são escritas quando excepcionais. Normalmente, não se exige questão de sindicato, etc. Perfeito? Terceira situação, a questão relacionada aí à flexibilização da jornada de trabalho, né, em relação aos intervalos para refeição, descanso e etc. Perfeito? E as exceções, assim, a questão da inversão do ônus, normalmente vai acontecer por falta de prova documental, tá? Muito bem, como é que eu separei para vocês a questão da jornada de trabalho, jornada ordinária e hora extra? Vamos dar um pulinho lá no slide? Vai lá comigo, por favor. Então, tipos de jornada, tá? Você tem a normal, que a gente conhece, 8 horas diárias e 44 semanais. Aqui cabe hora extra e cabe também regime de compensação. Há um outro tipo de jornada ordinária, que chama regime de tempo parcial, até 25 horas semanais. Aqui é uma diferença, presta atenção. No regime de tempo parcial, no vínculo doméstico, cabe hora extra.
Perfeito? No vínculo do empregado comum, não cabe hora extra para regime de tempo parcial. Para empregado doméstico, cabe hora extra para regime de tempo parcial. Porém, aquilo que eu estava te dizendo, tem que ter acordo individual escrito. E aí, limite máximo de 1 hora extra por jornada e o máximo de 6 horas extras por horas extras. O máximo de 6 horas de jornada, o máximo 1 hora extra por jornada. O máximo 6 horas de jornada e no máximo 1 hora extra por dia, tá certo? Máximo 1 hora extra barra dia e o máximo de 6 horas, aqui horas, né, de jornada, perfeito? Bom, tem também o regime de 12 por 36, também acordo individual escrito. Lá no direito comum, na CLT, exige-se acordo ou convenção coletiva. No vínculo do doméstico, apenas acordo individual escrito, tá certo? Os intervalos podem ser concedidos ou indenizados. Lá no vínculo comum não tem como indenizar, tem que ser sempre concedido ou vira hora extra, tá certo? Acompanhamento em viagem depende de prévio acordo escrito. De novo, acordo escrito com uma regra, como te falei, e paga-se 25% a mais. Então, vem cá comigo, resumindo a história. Quantos regimes a gente tem? O ordinário, 8,44 semanais. Segundo regime, tempo parcial. Terceiro regime, 12 por 36. Quarta situação especial, viagens. Perfeito? 8 horas diárias e 44 semanais. Hora extra ou regime de pagamento. Tá certo? Regime de tempo parcial, pode fazer hora extra. 1 por dia, tá certo? Máximo de 6 horas de trabalho no dia. Acordo individual escrito, tá legal? Regime de 12 por 36, também tem que ter acordo individual escrito, mas não precisa acordo ou convenção coletiva, beleza? O intervalo no 12 por 36 pode ser concedido ou indenizado. Quando é obrigação do empregado doméstico acompanhar o seu empregador em viagens, tem que ter acordo prévio por escrito também, tá legal? E aí ele tem um acréscimo de 25%. Eu vou te falar uma coisa, grave isso que eu vou te dizer. Em matéria de jornada, só um ponto, só tem um lugar especial que não exige acordo individual escrito. Esse um ponto, esse um lugar especial é o regime de tempo parcial. Para eu pactuar o regime de tempo parcial não precisa ser escrito. Só precisa ser escrito se eu quiser fazer hora extra no regime de tempo parcial, beleza? Bom, depois você vem para compensação de jornada. Grave bem simples. Até 40 horas extras não posso compensar. Acima de 40 horas extras eu posso compensar. Período máximo de 1 ano para compensação. Depende de acordo individual, escrito também, beleza? Se eu não compensar nesse período eu tenho que pagar. Segue lá no slide para a gente conferir. Vamos lá? Olha aí, ó. Compensação. Tem que ter acordo individual escrito. Horas compensáveis que passaram de 40 horas. Período máximo, 1 ano. Se não compensar, tem que pagar. Beleza? Por último, vem comigo. Intervalo para refeição e descanso. Intervalo para refeição, mínimo 1 hora, máximo 2 horas. Pode ser de 30 minutos, se nós combinarmos de novo por escrito. Beleza? Agora, posso também fracionar esse intervalo em mais de um período, mas isso só quando o empregado reside na residência, só quando ele reside onde ele trabalha, reside na residência, reside onde ele trabalha, tá certo? Máximo 4 horas de intervalo. Confere comigo, caminho ligeiro, vamos lá? Olha aí, ó, intervalo mínimo 1 hora, máximo 2, pode reduzir para 30 minutos. Empregados que residem no local pode desmembrar em 2 períodos mínimos, de 1 hora com máximo de 4 horas de intervalo ao dia. Ok? E aqui eu agradeço a presença de vocês. Espero que esta dica contribua no seu dia da prova. Um abraço, até a próxima!